vai estar aqui conosco, pastor Silas Malafaia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? A paz de Cristo para todos. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez, pedindo a Deus apenas para ser instrumento da sua vontade. Nada mais, nada menos do que isso. Que o Espírito Santo possa falar por mim e que eu seja, nesses minutos daqui para frente, boca de Deus para a sua vida. Amém? Eu vou pregar estritamente a palavra de Deus. Se você não gostar, reclama com Jeová. Estamos combinados? Tá certo? Porque uma coisa que eu tenho aprendido é que a igreja do Deus vivo é a guardiã da palavra de Deus. É a igreja. Já falei aqui numa mensagem aí atrás, eu me lembro que eu já fiz isso aqui, que a igreja, ela não tem a Bíblia como um livro que contém a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Algumas religiões usam apenas o que interessa da Bíblia, para tentar consubstanciar suas heresias. Nós não podemos e não lemos a Bíblia desse jeito que eu já falei para você, não é? Tem gente, não é aqui, nessa igreja, nem o pessoal desse bairro, outro lugar por aí, que parece que lê a Bíblia dessa maneira. Sim, sim, não. Não, não, sim, sim, não. Não tem esse negócio. Aqui é sim, sim, o couro está comendo sim, tem bênção sim, pau está quebrando sim, não estou gostando, mas é para mim, é assim mesmo. Então, meu querido, eu vou trazer uma palavra aqui. Deus me deu uma palavra. Eu sei muito bem, já sou um pouquinho crescido, para entender quando Deus dá uma revelação sobre alguma coisa que Ele quer comunicar a seu povo. Então, essa palavra que eu vou pregar não tem nada de fantástico, não tem nada de que você não ouviu, não é isso que eu quero propor. Mas é uma palavra que pode se tornar uma realidade total para a sua vida. Eu vou falar aqui essa noite sobre crises. O que aprendemos com elas? Crises. Não vou falar aqui apenas de crise financeira. Não estou falando aqui apenas de crise na questão das finanças. Para qualquer tipo de crise. Seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela existencial. O que nós aprendemos, por isso está no plural, o que nós aprendemos com as crises? Eu vou ler aqui um trecho da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo 26. Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 26, eu vou ler o versículo 1, e depois do 16 ao 22. Gênesis 26, 1, e a partir do versículo 16. E havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A partir do versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá.
E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou um outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. A primeira coisa é que eu quero dar uma definição sobre o que significa a crise. Uma definição simples. Crise é uma conjuntura desfavorável em alguma área da vida. Crise também é o ápice de um problema, é a crise, o problema no clímax mais difícil. E crise também uma situação difícil. Então aqui uma definição bem simples para que a gente possa se situar. Tudo que você pensar sobre crise ou passar por crises, considere essas coisas que eu vou falar aqui na minha introdução. Você pode somar outras tantas coisas a considerar, mas considere isso aqui que eu vou falar com você. Se você estiver passando por alguma crise, ou quando você for passar por alguma crise que venha se manifestar, porque a nossa vida aqui na Terra a gente passa por várias, ok? Primeiro lugar, na crise, não permita que o imobilismo te domine. Não fique parado, esperando, ou a crise vai embora por uma sorte, ou eu vou sair dessa não sei como. Se você observar Isaque, ele não fica parado esperando o azar ou a sorte da crise. Ele está sempre em movimento. Então, qualquer crise que afetar a sua vida, não seja imobilizado por ela e fique sem tomar nenhuma atitude. Isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você poder entender, porque é importantíssimo. Não se entregue a nenhuma crise. Busque uma saída dentro da tua competência e dos teus limites. Não se entrega a ela não. Você vai ver que Isaque está sempre buscando uma saída para uma das crises que são das mais terríveis que podem existir. Fome sobre a terra. Terceiro, não permita que o medo domine você. Se o medo dominar você, vai neutralizar teu potencial e alguma coisa da sua capacidade que pode ajudar você a vencer essa crise. Outra, acredite. Você tem que acreditar. Não peça para ninguém fazer isso. Acredite que você vai sair dela ou vai derrotar essa crise. Porque se você não acreditar nisso, a crise pode acreditar que vai derrubar você. Se a crise vê que você não acredita que pode vencê-la, a crise pode acreditar que vai vencer você. Coloque isso como consideração. Crise não é o final de nada. A crise faz parte de um processo
que vai te levar à vitória. Crise não é fim. Crise não é final. Crise é processual. É um processo que vai te encaminhar para vitória. E crise é um desafio para oportunidades. E desafio não é coisa fácil. Desafio é coisa difícil. É alguma coisa superior à nossa capacidade. Por isso que ele não é fácil. Mas acredite nisso que eu estou te falando. O que você quiser somar a isso, some. Alguma coisa que eu não estou falando e que eu não abri aqui a minha boca, você pode somar e considerar se você estiver vivendo qualquer tipo de crise. Considere o que eu acabei de falar e te prepare, que você vai sair dela ou você vai atropelar essa crise e sair vitorioso em nome de Jesus. Agora, o que é que nós podemos aprender com as crises? Primeiro, guarde, a crise é um sinal que alguma coisa tem que ser mudada na sua vida. Se você está atravessando qualquer tipo de crise, você pode ter certeza que está sendo sinalizado que você tem que mudar alguma coisa. Olha só, olha que coisa interessante acerca de Isaac. E havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque. Tem que mudar de lugar. Eu tenho que sair daqui. É sinal que eu tenho que mudar alguma coisa. Eu não vou ficar aqui porque eu não vou morrer com a minha família aqui. Ei, você está numa crise conjugal? É um sinal que você tem que mudar alguma coisa desse relacionamento. Você está numa crise com filhos? É um sinal que você tem que mudar alguma coisa da maneira que você está se relacionando com seus filhos. Você está passando por uma crise espiritual? É um sinal que alguma coisa tem que ser mudada no seu relacionamento com Deus. Você está passando uma crise financeira? É algum sinal que você tem que mudar a maneira de lidar com finanças. Você pode anotar o que eu estou te falando aqui, meu filho. Porque não é possível você estar numa crise e não mudar nada na tua vida. E continuar tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar. Essa crise vai te engolir. Essa crise está dizendo para você, e eu sou profeta de Deus aqui essa noite, tem alguma coisa para ser mudada na tua vida. 2. O que é que nós aprendemos com as crises? A crise é um tempo espetacular para aprendermos a lidar com elas, a fim de estarmos preparados para enfrentar outras crises ou crises maiores. A crise é um tempo espetacular para você aprender com elas, a fim de estar preparado para enfrentar outras crises e crises maiores e vencê-las. Você quer ver Isaac? A crise da fome na sua terra ensinou a Isaac a lidar em um ambiente hostil e conquistar em um ambiente totalmente adverso. Já viu para onde Isaac foi? Para o meio dos filisteus. Ele foi para o meio dos filisteus. A crise fez com que ele aprendesse
a lidar com pessoas diferentes, com adversidades, com situações diferentes. E olha o que acontece com o menino. Olha o que acontece com o menino. Versículo 16, do capítulo 26. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Olha lá, na crise, ele aprendeu a lidar com situações adversas e com pessoas adversas, aprendeu a ser um expert em encontrar poços e cavar poços na crise. E se tornou mais poderoso do que antes da crise. É profético para você. Irmão, eu não brinco com esse negócio. Se tem uma área que Deus me usa, é essa. Se tem uma área que Deus me usa, é essa. Você pode ter certeza. Ei, essa crise aí é para você aprender a lidar com ela, para você vencer crises maiores e conquistar coisas maiores. Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Você quer ver o apóstolo Paulo? Olha que coisa interessante, a gente escuta o texto e não medita. Filipenses 4:12, Paulo diz assim: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as coisas e em toda maneira eu estou instruído. Até aqui. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando de crise. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Olha o que ele está falando. Ele vai dizer: eu sei padecer fome e sei também a ter as coisas. Então Paulo está dizendo duas coisas. Sei estar. Preparo emocional. Eu já passei por tantos embates que emocionalmente eu estou preparado para a crise. E ele vai dizer uma coisa: eu sei estar e em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Eu tenho conhecimento para lidar com a crise. Eu tenho preparo emocional para lidar com a crise e tenho conhecimento para lidar com a crise. Meu irmão, não é possível tu passar tanta crise e ser medíocre. Não é possível você passar por tanta crise e apanhar nas mesmas áreas. Não é possível você passar por tanta crise e crises menores derrubarem você. Não é possível você passar por tanta crise e toda hora ficar abalado. Licença médica. É a 19ª crise. Estado emocional no bagaço. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a passar fome, como a ter fartura. Tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. E aí a conclusão é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso na crise e eu posso fora da crise. Terceiro, o que é que nós aprendemos com a crise? A crise é um tempo para aprendermos mais a depender de Deus. Vamos ver? Olha Isaac. Olha Isaac, versículo 2, capítulo 26, 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Querido, você está numa crise? Você já perguntou a Deus o que Ele quer da tua vida? Você já perguntou a Deus qual a direção a tomar nessa crise? Ou você só fica murmurando, reclamando e choramingando pelos cantos? Deus fala para ele: não desça para o Egito não. Por quê?
O Egito, um dos maiores impérios, o maior império daquela época era o Egito. A riqueza estava no Egito. O poder estava no Egito. Não vai para lá não. Vai para um lugar que eu vou te indicar. E Deus indica um lugar que ele já sabia que os caras tinham inveja da sua família. Deus indica um lugar que ele já sabia que os caras taparam os poços do seu pai. Mas Deus não tem compromisso com a lógica humana. Obedeça, obedeça, obedeça a direção de Deus. O que é que Deus quer da sua vida? A crise é uma oportunidade para você aprender a depender de Deus. Você quer ver Davi? Um salmo que ele fala da crise e mostra a sua dependência de Deus. É o Salmo 27. O início do Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários, se levantaram para comerem as minhas carnes, olha a crise aí, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, olha a crise, nele confiaria. Aí você vai dar um pulo no final do capítulo 27, que são os versículos 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá teu coração. Espera, pois, no Senhor. As crises que Davi estava passando, ele aprendeu a depender de Deus. E quem depende de Deus espera a hora de Deus, e não faz burrada, e não toma atitude precipitada, porque está atravessando uma crise. Eu estou numa crise conjugal, divórcio, Então vai lá, pede o divórcio, estraga a tua vida, desgraça a vida dos teus filhos, e depois não vai ter volta. Eu estou falando aqui para alguém, porque hoje nós estamos na cultura da facilidade. Ninguém quer enfrentar uma crise para resolver o problema, quer pular a crise. Está com um problema conjugal, vamos divorciar. Essa mulher está enchendo a minha paciência. Esse cara é enjoado, ainda mais que tem um bonitão me cantando. Então vai. E aí você vai passar uma vida toda de arrependimento, porque não quis enfrentar a crise na dependência de Deus. Senhor, o que eu vou fazer nesse negócio? Senhor, como é que vai ser isso? E outra, querido, obedecer à direção de Deus não é abstrato. Obedecer à direção de Deus é ato concreto, em direção a alguma coisa. Obedecer à direção de Deus não é filosofia, é prática de vida. Essa crise aí que você está passando, Deus está mandando te dizer, é para você aprender a depender dEle. 4. O que podemos aprender com a crise? Ou com as crises? Querido, a crise é uma oportunidade incrível para você adorar a Deus. Isaac não tem nenhum texto forte de que ele adorou a Deus, mas o pai dele, Abraão, na crise que estava passando, uma crise que tinha a ver com a sua existência, uma crise existencial, uma crise familiar, diz Romanos capítulo 4, versículo 21. E Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha o poder da adoração aí. A coisa está feia, glória a Deus. Estou ficando velho e Sara também, glória a Deus. Não estou vendo geração, glória a Deus. Não estou vendo a promessa de Deus se concretizar em nada, glória a Deus. Ei, abra a tua boca, queridão. A coisa está feia.
Está na crise? Adore a Deus. Adore a Deus. Não sabe, não é? Porque os crentes só sabem pedir na oração. Mal sabem agradecer. E são horrorosos para adorar. Bota a igreja de pé. Bota a igreja de pé e diz: não é cantar. O louvor é uma expressão da adoração. Não estou falando disso. Começa a adorar aí. Glória a Deus, aleluia. É, glória. Aleluia, é. Aleluia. É glória, é glória. Santo, santo, santo. Deixa eu ver o que mais. Louvado seja o teu nome. Com 2 minutos acaba. Não sabe adorar. Para pedir, até texto decorado da Bíblia tem. Para pedir, tem, Senhor, a tua palavra diz em Jeremias 1,12, que tu velas em cumprir a tua palavra. A tua palavra diz no Evangelho de João, tudo que pedires em teu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até texto da Bíblia tem decorado para pedir. Para adorar, você acabou de perder uma oportunidade de abrir a tua boca e adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Quem é que tem aí 30 segundos de uma adoração para Deus? Senhor, tu és grande, tu és tremendo, tu és incomparável, tu és majestoso. Não há Deus tão grande como tu. Glorificado seja o Pai, seja o Filho e seja o Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa do movimento pentecostal, que somos nós. Os crentes pentecostais pensam que para adorar tem que estar sentindo alguma coisa. Está aqui a Bíblia aqui, vai. Mostra aí onde é que está isso. Onde é que está esse besterol que te ensinaram? Quem te falou que para você adorar a Deus tem que estar sentindo alegria? Onde é que está isso aqui na Bíblia? Não, pastor, porque se eu não sentir um manto, um calafrio, na espinha, um arrepio, aí eu não consigo uma perfeita adoração. Perfeita adoração, você? Ser humano com perfeita adoração? Aonde? Aonde? Na crise, meu irmão. Você quer ver? Paulo e Silas na crise. Atos 16, 25. No cárcere inferior, amarrados os pés aos troncos. Não murmuravam, não reclamavam, injustamente colocados na cadeia. À meia-noite, oravam e adoravam a Deus. Meu filho, não teve outro jeito. A adoração chama a atenção de Deus. Ei, gente, povo de Deus. Negros procuram Deus, brancos procuram Deus, índios procuram Deus, ignorantes procuram Deus, sábios procuram Deus, americanos procuram Deus, europeus procuram Deus, africanos procuram Deus, todo tipo de tribo, língua, nação e raça procura Deus, mas só tem uma categoria que Deus aqui procura: os verdadeiros adoradores. Meu irmão, ei, a crise é um tempo, abre a tua boca e adore a Deus. Quinto, o que é que nós aprendemos com a crise? Um campo fértil para Deus agir. O pessoal não gostou disso aqui não, rapaz. Quer que eu ia ter um campo fértil para o diabo meter o pé em cima de você, tá bom assim? Não? Vou repetir, apague e eu volto. A crise é um campo fértil para Deus agir. Tem coisa que tem que ser forçando a barra. Tem que empurrar. Meu irmão, a crise é um campo fértil para Deus agir. Você quer ver? O sucesso de Isaac
capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Deus estava agindo lá na crise de Isaque. Ei, essa crise aí não é para o capeta triunfar. Essa crise aí não é para te desmoralizar. Essa crise aí não é para arrasar com a sua fé. Essa crise é um campo fértil para Deus manifestar o seu poder e a sua glória. É na crise, querido. É na crise. Sexto, o que a gente aprende com a crise? Preste atenção a isso. A crise é um campo de oportunidades para a conquista de vitórias. Vou repetir. A crise é um campo de oportunidades para a conquista de vitórias. Eu vou te mostrar as 4 crises de Isaque. Isaque passou por 4. A primeira crise. Se quiser, abre a Bíblia aí. Vamos lá, de volta. Acompanha comigo. Eu não estou forçando barra de texto nenhum. Eu não suporto manipulação de texto para arrumar mensagem. A minha escola, é só lembrar do velho Malafa que você vai entender qual é a minha escola. Não é? Só lembrar de Gilberto Malafaia que você vai ficar sabendo que é a minha escola. Prego o que está na Bíblia. Fala o que está na Bíblia. A minha escola é Gilberto Malafaia e José Santos. Meu filho, se tu passar por essa escola e sair vivo, tu tá safo. Tá? Então, meu filho, prega a Bíblia. Não força texto, não. Não manipula texto para adaptar para a tua mensagem, não. Mostra o que está na Bíblia. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou te mostrar as 4 crises. E olha como elas foram oportunidades para Isaque. Me acompanha comigo. Primeira crise. Versículo 26, capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se a Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aqui está a primeira crise. Agora, olha o resultado da crise. Versículo 13 e 14. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha aqui a primeira crise dele, o resultado. Olha como é que é um campo de oportunidades para a vitória. Agora escuta essa. A segunda crise de Isaque. A segunda crise que Isaque passa. Escuta o que eu vou te falar. Parece piada, mas não é piada nenhuma. Não tem nenhuma piada. Sabe qual é a crise, a segunda que ele passa? A crise do sucesso. Tem gente que pensa que a crise é só quando o cara não tem nada. Você está enganado. O sucesso pode gerar uma crise. Passou a crise do sucesso? Passou pela crise do sucesso. Todo mundo de olho em cima dele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Está aqui o texto que eu acabei. Vamos voltar ao versículo 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas. É sucesso. Muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Versículo 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram da terra. E disse também, isso é, ele abriu todos os poços de volta. Versículo 16, olha a crise do sucesso. E disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feitos do que nós.
A crise do sucesso aqui. Sai fora daqui. Poxa, eu trabalhei, eu conquistei, eu abri tudo que estava entulhado. Fui eu que conquistei esse gado. Cai fora. Teu sucesso está incomodando. Mas eu vou te mostrar o resultado da segunda, da terceira e da quarta crise, que é um resultado só. Agora vamos para a terceira crise. Essa aqui é a segunda, a crise do sucesso. A terceira crise, sabe qual é? Crise da conquista. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Pode se preparar. Conquistou alguma coisa, pode se instalar uma crise. Uma situação difícil. Lembra do que é crise? Uma conjuntura desfavorável. Uma situação difícil. O ápice de um problema. Olha a segunda crise, versículo 20. Capítulo 26. Olha lá, versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale. Mandaram ele embora. Ele caiu fora. Acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa e ninguém tasca. Ninguém tasca na versão Silas Malafaia. Ok? Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Isso é, esse poço aqui é contenda. Ei, com contenda não vale a pena conquistar nada. Está brigando pela herança do barraco que teu pai deixou para dividir com 10 irmãos? Sangue de Jesus tem poder. Hã? O velho deixou 5.000 na conta. O nego está quase se matando a faca. Aqui, ó. Aqui é a terceira crise. Ele conquistou os poços. É nosso. Quarta crise. Também é crise da conquista. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna, que significa inimizade. Com inimizade eu não quero nada. Aqui, ó, a quarta crise. Agora, querido, escuta aí, aguça teu ouvido. A primeira crise, eu te mostrei a oportunidade que ele teve. Agora, a segunda, a terceira e a quarta crise, o resultado está no 22. A segunda crise, quando Abimeleque pediu, sai daqui dessa terra. A terceira crise, esse poço é nosso. A quarta crise, esse poço é nosso. Agora olha o resultado. Versículo 22. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Sabe o que significa isso? É profético para você. Quer receber? Então abre a mão. Não é assim não, irmão. Nunca vi ninguém receber nada assim. Abre a mão. Assim. Você sabe o que significa Reobote? Amplos espaços abertos por Deus. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que tem um Reobote para você. Não importa quanta contenda, estão tomando coisa tua, estão impedindo a tua vitória, está chegando um Reobote para você. Ei! Isaque está em Gerá, terra limitada. Vai para o vale, poço, terra limitada. Vai para outro lugar do vale, poço, terra limitada. Deus disse assim: agora, eu não vim aqui para te dar pedaço de Gerá. Eu não vim aqui para te dar poço num vale. Eu vim aqui para te dar amplos espaços abertos para você crescer. Dá para dizer para 2 ou 3 irmãos aí: tem um Reobote para você. Fala. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus aí com vontade.
E nós pensamos muitas vezes que a crise é para desgraçar a nossa vida. Agora, sétimo lugar, o último lugar. Preste bastante atenção e aguce seu ouvido. A crise é um campo fértil para semear e receber colheitas milagrosas. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Nós estamos enganados. Você sabe qual é o problema do povo de Deus? Eu vou dizer qual é o nosso problema. Nós estamos usando lógica humana. Nós estamos usando o princípio filosófico humano. Nós estamos usando o conceito sociológico humano. Nós queremos tirar Deus do seu lugar e racionalizar Deus, trazer Ele para o nosso lugar. Ao invés de nós entrarmos na dimensão de Deus, nós queremos que Deus entre na nossa dimensão. E se eu não fizer conforme estão falando? A lógica diz que é assim. O mundo diz que tem que ser por aqui. Você está na dimensão do medíocre. Você está na dimensão do conceito humano. Eu vou te mostrar na Bíblia, Deus me revelou isso aqui. Eu vou te mostrar na Bíblia 5 tipos de colheita para quem semeia em tempo de crise extrema. Eu não vou te mostrar nenhuma crisezinha. Crisezinha. Crise no Brasil, toneladas de alimentos sendo estragados, e aqui está em crise. Toneladas de alimento estragado, e o Brasil está em crise. Eu vou te mostrar crises duríssimas, seríssimas, e vou mostrar a você 5 tipos de colheitas diferenciadas para quem semeia na crise. Está preparado? Vamos para a Bíblia. Primeiro tipo de colheita na crise. Capítulo 26, versículo 12. Eu já citei o texto. Vou repeti-lo e vou dar o nome dessa colheita. E semeou Isaque naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Primeiro tipo de colheita para quem semeia na crise. Uma colheita abundante. Quem quer? Quem quer? Quem quer receber uma colheita abundante? Esse é o primeiro. Ele semeou na crise e colheu 100 vezes mais, uma colheita abundante. Segunda colheita na crise. Não precisa abrir a Bíblia. Eu não vou nem citar o capítulo para você. Você não tem 2 processos mentais, só tem um. Então olha aqui para mim. Eu cito depois. Havia uma fome terrível. Você tem que entender que fome numa terra produz a mais catastrófica crise que uma nação ou que um povo pode passar. Havia uma fome terrível na terra. Deus manda o profeta que profetizou a crise se esconder numa caverna. A água acabou. E Deus manda o profeta para a casa da viúva mais pobre. Tu já parou para pensar o que é isso? Numa crise lascada nas comanaias da vida. E Deus manda o profeta para a casa da mulher mais pobre. Segura aí. O profeta chega na casa da mulher, da viúva. Crise extrema. Fome. E diz, me dá água. Toma água. Me dá um bolo. A mulher diz assim, como? Dá o quê?
Deixa eu te contar uma coisa, profeta. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer o último bolo da minha vida. Vai comer aí, meu filho, e depois vamos morrer. Você já viu o tamanho dessa crise? Crise total, extrema, no ápice do ápice do ápice da crise. Aí o profeta vai liberar uma palavra que se é nos dias de hoje: bandido, explorador de viúva, vagabundo, safado. Aí o profeta vira e diz assim: faz esse bolo para mim. E ele vai dar uma sentença. A farinha da panela não vai se acabar. O azeite da botija não vai faltar. Até o dia que o Senhor envia a chuva. Um momentinho. A sentença profética só poderia acontecer depois que ela fizesse o último bolo. Tá jorrando farinha, tá jorrando azeite, tá jorrando... mole, eu vou fazer, mole. Traz o bolo primeiro, para depois a palavra profética funcionar. Então qual é a questão? A questão dela é a nossa. Se crermos, praticamos. Se não cremos, não praticamos. O resto é blá, blá, blá. Crê, pratica. Não crê, não pratica. Agora vamos lá. Ela creu. Fez um bolo. Agora você vai fazer uma conta comigo. Uma continha comigo. A partir do momento que ela faz o bolo, ela entrega tudo o que ela tinha na crise extrema. A sentença do profeta é que não vai faltar farinha e azeite. E diz a Bíblia: e comeu ela, o filho e o profeta por muitos dias. Então temos que fazer uma conta. A farinha e o azeite daquela panela dava para o café da manhã, para o almoço e para a janta. Concorda? Se ela comeu por muitos dias, fez as 3 refeições. Então vamos lá, ela deu um bolo, 3 bolos por dia. 3 multiplicado por 365 dá 1.095. Um ano, 1.095 bolos. Multiplica por 3, 3.285 bolos. Ela deu um bolo. Quantos bolos ela recebeu? Quantos por cento foi? 3.285% ela colheu da semeadura. Que colheita é essa? Eu dou um nome para você. Uma colheita incomparável. Eu declaro aqui nesse auditório que para alguém aqui, eu não estou dando data nem tempo, porque eu não sou Deus. Eu não dato milagre. Datar milagre para uma coletividade, o cara deve estar sem juízo. Porque Deus não trata as pessoas iguais no mesmo tempo. Eu não dato tempo, mas eu declaro profeticamente. Tem alguém aqui, ou tem alguns aqui, que no tempo de Deus, na hora de Deus, ao semear o que tem, te prepare. Tem uma colheita incomparável para você. Terceira colheita. Escuta essa, meu irmão. Eu só estou te mostrando colheita em semeadura em crises terríveis. A terceira, a passagem, está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 9. Vamos voltar. Escute. Terceira. 3 reis se juntaram para derrotar os moabitas. No meio da caminhada... faltou comida e faltou água. Os caras disseram: Deus botou nós 3 aqui para ser derrotado? Crise. E agora? Tem algum profeta?
Onde é que tem um profeta? Tem Eliseu. Eu vou te mostrar o que Eliseu falou. Quer abrir? 2 Reis, capítulo 3. Vamos lá. Eu vou situar você na história. Abre aí, meu filho. Vamos lá. A Bíblia é linda. Escute. Não havia água, não havia comida, o exército estava fatigante, o inimigo é poderoso. Chama o profeta. Olha o que o profeta vai falar. Eu vou entrar na história quando o profeta chega. Versículo 16. E disse, o profeta falando para os reis, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais. Versículo 20, para andar mais rápido. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Uma crise sem solução. O homem de Deus diz assim, ofereça uma oferta a Deus. Não vai ter chuva e não vai ter vento. Cave covas nesse vale. Vai vir água. Quando eles acabam de oferecer a oferta, a água chega por um caminho que eles não entendem. Sabe que colheita é essa? Para quem semeia na crise? Quem sabe é para você. Quer abrir a mão? Uma dessas vai ser para você, não sei. Então vai dizendo que é todas. Recebe todas para uma dessas cair na tua mão, meu filho. Você sabe que colheita é essa? Uma colheita sobrenatural, milagrosa. Eu não sei como, eu não sei de onde veio, eu não sei como é que aconteceu, mas eu saí da crise por uma colheita sobrenatural. Eu sou profeta de Deus e estou te instruindo. Você só tem duas coisas a fazer com essa palavra. Ou joga fora ou pratica, não tem terceira via. Quarta colheita. Eu estou na Bíblia, não estou forçando barra, não estou maculando o texto, só estou te falando de crise. Vou contar a história e vou te mostrar o quarto tipo de colheita para quem semeia na crise. Não estou falando de crisezinha não, estou falando de crise de arrebentar tudo. Estou falando de crise que mata, crise que desgraça, crise que destrói, crise que acaba com tudo que a pessoa tem. É disso que eu estou falando. Quarta colheita para quem semeia na crise. Na continuação da história de 1 Reis, capítulo 17, fome total na terra, o povo dividido entre Baal e Deus. Aí o profeta Elias chama para o desafio. Você já conhece a história, profetas de Baal, já estamos no capítulo 18 de 1 Reis, não precisa abrir, só me escute. Na altura do versículo 30, havia fome extrema na terra, porque não chovia. Qual era o produto de maior necessidade? Podem me dizer? Dá para repetir mais forte? Eu não ouvi direito. A minha idade já está com problema de audição. O que é? O profeta oferece o holocausto. O profeta manda trazer 4 cântaros de água e derramar 3 vezes. São 12 cântaros de água. Um cântaro, não sei qual era o tamanho, mas estava entre 7,5 litros e 20 litros. O
profeta não podia pegar apenas um cântaro para fazer a manifestação, para mostrar que Deus é sobrenatural. Pega um cântaro de água e derrama sobre o sacrifício no altar. Água com fogo? Não dá. Agora, o profeta manda derramar 12 cântaros de água. O que ele está oferecendo? Ele está oferecendo a coisa mais. A gente só olha para o sacrifício do animal. Não. Ele está oferecendo para Deus a coisa mais preciosa daquela época. Você sabe, eu fico imaginando o pessoal que estava lá, dizendo, ai meu Deus, eu precisava só de uma caneca dessa água. Um copo desse trem aí, rapaz. Meio cântaro dava para botar na minha horta. Rapaz, 12 cântaros de água. O cara oferece na pior crise, o melhor que tem ainda é escasso. Agora vamos para o resultado. Só depois que o sacrifício é oferecido, só depois que 12 cântaros de água é derramado, é que o profeta vai ouvir o ruído de uma grande chuva. Estamos na altura do versículo 41. E no versículo 45 diz que veio uma grande chuva. Então eu vou te fazer uma pergunta. Matemáticos, físicos, inteligentes, PhDs. Quantos cântaros de água dá para encher uma grande chuva sobre uma nação? Qualquer nação. Quantos cântaros? Vamos lá. Uma forte chuva sobre o Rio de Janeiro. A cidade do Rio. Quantos cântaros de água se enche de uma forte chuva sobre o Rio de Janeiro? Alguém tem número? Alguém tem número? Não. Então segura. Abre aí a tua mão. Recebe aí, isso é só para quem crê. Para quem crê e pratica. Você sabe que colheita é essa? E eu creio que Deus quer mandar para alguém aqui. Não me pergunta que ano, não pergunta se vai ser mês que vem, ou se vai ser 2019, não sei. Eu não joguei, Deus não mandou pregar essa mensagem aqui para ser à toa. Recebe aí. Tem uma colheita incontável que Deus quer te dar nessa crise. Eu vou dizer uma coisa que talvez aqui alguém... Você sabia que tem gente no mundo que não sabe o que tem? Eu conheço um homem que tem tanta riqueza e que está negociando bilhões por dia, que ele não sabe o que ele tem num dia. Isso aí é incontável. Não sabe o que tem. Negocia tanta coisa, faz tanto negócio, ganha tanto dinheiro. Tem tanta gente de confiança negociando para ele, que no final do dia ele não sabe o que tem. Vai saber o que tem depois de um tempo, quando analisar os relatórios. Ei! Eu vim aqui dizer que tem alguém aqui, eu não sei quem é, que se você semear o seu melhor na crise que você tem, pode te preparar. Vem uma colheita incontável. Dá para contar? Não dá não. Dá para contar? Não dá não. Dá para contar? Não dá não. É incontável. Não tem medida nessa terra. E a última colheita. A quinta colheita, na crise. Davi deu mole, foi contar o povo. Contou o povo porque pensava que a sua força estava na quantidade de gente. Jeová ficou indignado com ele. Mandou ele fazer, tem 3 juízos para vocês, escolhe uma aí. Eu não vou entrar no detalhe. Ele vai dizer, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Ah, é isso que você prefere? 70 mil homens caíram. Tinha um anjo com a espada na mão sobre Jerusalém. Aqui uma pequena parte teológica. Anjo com espada na mão. Até hoje eu não vi para abençoar. Anjo com espada na mão pode correr. Porque o pau vai quebrar. Anjo com a espada desembainhada, é? O anjo ia destruir Jerusalém.
Davi corre para o profeta. O que é que eu tenho que fazer? O anjo está na eira. Compra aquele lugar, oferece uma oferta nessa crise. Vamos ver esse negócio? Vamos ver. Rapidinho. 2 Samuel 24, versículo 24 e 25. Eu já estou terminando, segura aí um minuto. Eu estou te instruindo. Não estou pregando mensagem para mexer no teu emocional. Eu estou pregando mensagem para acontecer na sua vida quando o culto acabar. Olha, o anjo está lá na era de Araúna. Oferece lá, meu filho. Eu vou logo para o versículo 24 e 25. 2 Samuel 24, versículo 24 e 25. Porém o rei disse a Araúna. Araúna queria dar a terra. Não, por certo preço te comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Abre a tua mão aí. Pode ser essa, por isso que eu falei, abre a mão em todas, meu irmão. Eu não sei qual delas é para você, meu irmão. Eu estou falando de 5 colheitas. Que colheita é essa? Uma desgraça, uma crise que arrasar uma cidade inteira. O profeta diz, olha, oferece uma oferta ao Senhor. Quando ele oferece a oferta, cessa aquilo. Sabe que tipo de colheita é essa? Oh, recebe aí, meu filho, recebe com vontade. Uma colheita que vai mudar a tua sorte. A sentença era de destruição. Ofereceu a oferta, muda a sorte. Muda a sorte. Eu creio, gente. Olha, eu não prego nada que eu não creia. Eu não prego nada que Deus não trata comigo primeiro. Eu não prego nada que eu não trato com a igreja que eu sou pastor. Eu não prego, eu nunca preguei uma mensagem que Deus não tratasse comigo primeiro. Eu não conheço esse negócio de pregar para os outros. Pregar para os outros. Pregar para os outros. Exortar os outros. Sentar a ripa nos outros. Falar isso para os outros. Eu não tenho uma mensagem que Deus não tratou comigo primeiro. O que eu estou pregando aqui, eu acredito. Eu vou declarar. Entenda. Se você semear na crise, uma dessas vai acontecer. Ou uma colheita abundante, ou uma colheita incomparável, ou uma colheita sobrenatural, ou uma colheita incontável, ou uma colheita que vai mudar a tua sorte. Receba essa palavra em nome de Jesus.